Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Joyce, conhecida como Jo e mãe do Heitor. Vim contar um pouquinho da história minha de Heitor, né? Principalmente desde a gestação, porque eu acho que vocês não conhecem, só vê a trajetória dele, né? Contar também que foi muito difícil chegar no diagnóstico, foi muito difícil a aceitação de mim também, mas dizer que foi muito gratificante, né? E é gratificante ter o Heitor todos os dias da minha vida. O Heitor teve uma gestação um pouco conturbada, tive muitos problemas na gestação, mas nada que fosse influenciar, né, na chegada do Heitor. O Heitor nasceu com 3,5 kg, 50 centímetros, um bebê grande, nasceu normal. Depois, quando ele completou 6 meses para 7 meses, ele começou a perder peso, a fazer algumas estimulações que ele fazia, que era se balançar no bebê conforto, ele caía, rolava. E aí a gente começou a perceber, na realidade, que estava acontecendo alguma coisa com o Heitor. E daí, o que aconteceu com isso? Ainda tô me recuperando daquela gripe que tá todo mundo pegando. Vamos lá. O que aconteceu com isso? Eu comecei a investigar. Levei no posto várias vezes, né? O posto de saúde, né? Que é a unidade básica de saúde, é a porta de entrada hoje, né? E era tudo normal, né? E não é normal. E daí o que aconteceu? Eu fui, levei ele na rede pública, né? Rede particular, privada, aonde eu tive acesso a alguns médicos, alguns que tinham inexperiência, alguns que não sabiam falar, né? E depois eu vou tratar no outro vídeo também sobre isso, né? De como lidar com profissionais da área que não sabem dar um diagnóstico e nem sabem quem é que está do outro lado, que somos mães ou pais que estão recebendo o primeiro diagnóstico. Mas hoje eu vou focar primeiramente na questão do Heitor, né? Então, assim, o Heitor, ele nasceu tudo certinho, período cefálico, e quando chegou nessa idade, ele começou a sentar, mas a sentar com apoio, a rolar, a não rolar, né? A ficar de bruços, não levantar a parte do pescoço, né? Isso tudo foi um susto, foi um baque. E leva no médico daqui, leva no médico dali. Fizemos um plano de saúde para ele, onde a gente conseguiu ter um acesso melhor a alguns exames. E excluindo, na realidade, a rede pública, tá? Nesse primeiro momento. E aí, o que aconteceu com isso? O Heitor, ele vinha perdendo significativa área cognitiva dele, tendo atraso neuropsicomotor. O que é atraso neuropsicomotor? Não conseguia andar, né? Fazer os gestos das mãos, que é dar o tchau, bater a palminha, tá? Hoje é considerada uma cromossopatia muito rara. Essa cromossopatia é chamada de síndrome da duplicação 3q13 2q24. Não é conhecida, tá? Mas é uma síndrome onde a gente passou a conhecer o passo a passo. Queria com certeza compartilhar com vocês, porque eu sempre visei que, como eu estava muito no escuro e não sabia o que de fato iria acontecer com o Heitor, hoje eu posso dizer: o Heitor tem 7 anos de idade, vai fazer 8 anos, ele está bem saudavelmente e começou só os sonhos para poder falar. Uma luta, né, árdua para quem sabe, né? As terapias foram fundamentais e os médicos também, com o decorrer do tempo, também foram. Então, com isso, como é que foi o diagnóstico, Joyce? Então, levei ele no médico, né, numa pediatra muito boa, já pelo plano de saúde, e falei para ela tudo o que estava acontecendo, tá? Sem fantasiar, sem nada. O importante de tudo é você não fantasiar. Achar que aquilo dali é uma coisa, não, é coisa da minha cabeça, porque eu escutei muito: você está querendo colocar doença no seu filho, e na realidade nunca foi isso. Pelo contrário, se a criança tem algum tipo de problemas, né, na realidade com a sua fala, com a sua área de, até mesmo da coordenação motora, de socializar, algum problema tem. Vamos lá. E aí, por ser, né, ter muita gente antiga, de achar, passa isso, passa aquilo. Não, gente, a gente tem que pesquisar, e foi realmente o que eu fiz. Eu me propus não só eu, mas a família também, a gente correr atrás do que era necessário. E daí aconteceu da seguinte forma: eu fui no médico, e essa médica foi me encaminhou para a área de especialidade de geneticista, tá?
que lida com a área da genética. Daí ele pediu um exame chamado cariótipo e nesse exame foi constatado uma duplicação do gene. Mesmo assim, ainda não dava para enxergar qual era o tipo de síndrome. Então foi feito mais um exame de genética, aonde nem tem aqui, né, no Rio de Janeiro, só tem em Minas, se eu não me engano, que é o Hermes Pandini. E aí, com isso, foi enviada uma amostra para lá, aonde ficou alguns dias, acho que foi quase 30 dias, para analisar, né, na realidade o cariótipo dele. E daí pegou, né, ou seja, uma perninha de um cromossomo duplicou 200 genes. E aí a gente vai falar assim, nossa, mas duplicou esses 200 genes e aí tá legal. E vai ser muito bom para ele. Não. Sabe aquela frase que o muito nem sempre é bom? Então, exatamente. E aí o médico me explicou que a gente tinha um longo percurso pela frente, mas que eu não desistisse. Porque o meu filho podia ter suas limitações, mas que ele ia viver normalmente. E foi aí que eu fiz. Saí de lá com uma opção de coisas, um turbilhão de coisas. Ele me explicou o passo a passo e é por isso que eu tô aqui para explicar para vocês. Sobre essa síndrome e qualquer outra síndrome e qualquer outro tipo de transtorno, né, psíquico que aconteça com a criança, você precisa abraçar, você não pode rejeitar. E aí é fácil, Joyce? Não, pelo contrário, foi muito difícil. Foi difícil porque a gente está numa sociedade onde a gente sabe claramente que as pessoas estão completamente sem empatia. Então, eu lidei com preconceito na rua, no trem, no ônibus, no metrô, tá? Eu lido com preconceito nos shoppings, na rua, no dia a dia, né? E muitas vezes eu tive que me empoderar para poder dizer que eu também não era uma pessoa que qualquer pessoa podia fazer o que quisesse comigo, que ia ficar por isso mesmo. E aí eu falo dentro tudo da legalidade, dentro de lei, Constituição Federal, ECA, né? E aí a gente fala, mas vai ser só leis, né? Mas essas leis nos protegem, mesmo que a gente ache que a gente está num mundo onde as leis não é cumprida, mas a nossa parte de cobrar, de persistir, a gente tem que fazer, e foi isso que eu fiz. O Heitor, ele veio na minha vida como um ponto de partida. Um ponto onde ele me tirou totalmente da minha zona de conforto e eu fui exatamente a minha zona que eu não queria sair, que era muito fácil. Trabalhar e não saber que eu podia o meu amanhã, né? Ah, não, eu vou fazer isso e amanhã eu vou fazer aquilo. Não. O Heitor é todo dia uma caixinha de surpresa, todo dia tem uma novidade nova. E foi assim e assim até hoje, mesmo com 7 anos. Mas graças a Deus, o médico virou pra mim e falou que ele ia vegetar. E graças a Deus hoje o Heitor anda. O Heitor se comunica, o Heitor vai à escola, o Heitor faz sala de recurso e o Heitor também possui mediação escolar, que é o mais importante. Mas foi fácil, Joyce? Não, não foi fácil. Eu tive que brigar, eu tive que lutar por direitos, eu tive que ir pra defensoria. Fui muito mal vista de dizer que como eu ajudava outras pessoas, que eu estava fazendo politicagem. E na realidade não é isso. É que eu acho que se Deus me deu uma missão, que era o Heitor, eu tinha que de alguma forma, né, assim como eu cheguei no escuro, que não tinha vídeo, não tinha YouTube, não tinha outros aplicativos, não tinha nada, e eu precisava reagir para aquilo tudo. Por muitas das vezes eu nem queria gravar vídeo nem nada, e hoje pela primeira vez eu tô conseguindo falar isso pra vocês de uma maneira com não se sintam envergonhados, outras mães precisam ver esse vídeo. E daí eu falo pra vocês que foi uma vitória dia após dia. E essa vitória, para algumas pessoas, as pessoas nunca vão chegar, porque é uma coisa normal pra eles, né? O que é normal? É normal bater palma, é normal rolar. A gente acaba criando aquela coisa de que é normal, né? É normal, mas pra gente não é normal, porque a gente tá esperando aquilo há muito tempo. Então, quando o Heitor andou com 2 anos e 4 meses, que também tá aqui no canal, e que foi aquela felicidade dele que se equilibrando, né? Ele se equilibrava e fazia essa parte dessa movimentação com a mão, foi a maior felicidade do mundo que eu pude receber. Uma felicidade que eu não tinha como receber de ninguém, né? E só Deus pôde me dar essa felicidade. Então, eu tô aqui para compartilhar com vocês essa felicidade. Foi fácil? Não foi fácil. Muito difícil.
Mas a minha persistência, determinação, a fé, principalmente em Deus, acima de todas as coisas, foi o mais importante. Tinha dias que eu estava muito cansada, tinha dias que eu chorava, tinha dias que minha coluna não aguentava, tinha dias que eu não sabia nem se eu ia conseguir levantar no dia seguinte. Cada dia um dia. Então, passei a viver cada dia um dia. E o Heitor, ele me fez entrar, né? Sair da minha zona de conforto e cursar uma faculdade, que é a faculdade de enfermagem. E aí foram longos 5 anos, tratamento. Joyce, como é que você conseguiu? Nem eu sei olhando para trás, sinceramente. Porque o Heitor fazia tratamento de segunda a sexta-feira. Eu deixava o Heitor na escola. O Heitor fazia, ele era da creche, ele era do berçário, deixava ele no berçário, né, com 1 ano e pouquinho. Deixava ele no berçário, ia para a faculdade, voltava, pegava ele, levava ele para o tratamento, que não era perto, tá? Então levava ele para fisioterapia e depois levava ele para TO. E tinha dias que eu levava para natação. Foi fácil? Não. Mas também foi muito motivador eu saber que eu podia conseguir chegar em algum lugar através do meu filho. Porque na realidade, quando eu entrei para a faculdade, aí eu quero parar de chorar, porque o médico tá falando coisas horríveis, né? Então eu escutei, eu não sei para que você continua tentando se seu filho vai vegetar, eu não sei para que você continua tentando se seu filho não vai andar. Eu escutei termos pejorativos. Quando eu fui para a faculdade, eu descobri que eram termos pejorativos, aonde eu entendi que eu não podia ser aqui. Meu primeiro trabalho na faculdade de antropologia foi, na realidade, um projeto de lei para PCD, o que vocês não sabem, PCD, pessoas com deficiência, e eu falei sobre isso, né? Os termos pejorativos de escutar, seu filho vai ser debilóide, o seu filho vai ser débil mental, é um termo pejorativo pesado, aonde a gente entra na gente e a gente fica surreal. Hoje eu já não aceito, né? Não aceito e sei baseadamente nas leis em quem eu posso contar, quem eu posso processar, enfim. Referente a isso, para que a lei seja cumprida, tá? E hoje, graças a Deus, o Heitor me deu uma porta de entrada muito boa que, querendo ou não, a gente não recebe nada, né? Hoje eu sou formada, demorei 5 anos, mas Joyce, como é que foi? Vou contar um pouquinho pra vocês resumido, tá? Então, eu levava o Heitor, fazia essas coisas, cansada. Quantas vezes fui fazer prova com o Heitor, no colo, pessoas me ajudando na faculdade, Heitor no canguru. Não foi fácil, porque até 2 anos e pouco o Heitor ainda estava no canguru, né? Ele não andava, ou no carrinho até 4 anos, né? Não tinha muita desenvoltura para andar. Então, tudo que o médico pediu para mim fazer, eu fiz, que foi levar eles para terapia, fono, TO, tudo que você possa imaginar. Fez uma cirurgia também. Eu estava num projeto muito importante na faculdade, eu dentro da sala lá onde meu filho tinha acabado de operar, ele ainda estava sedado, eu estava conversando com a professora online, né, falando para ela o que tinha de problema no trabalho e tal. Entrei na aula e expliquei para ela que eu tava ali, mas que meu filho tava, né, tinha acabado de ser operado e tava sedado. Enfim, quando ele voltasse ali, talvez eu não conseguiria trazer para ela algumas perguntas, se podiam entrar na frente dos outros grupos. Os pessoal deixaram, né, porque eu conhecia a minha história. E aí eu consegui. Então naquele dia ali, sempre estava pronta para qualquer coisa. Já você estava na rua, às vezes com o Heitor, na Rede Sara, eu estava respondendo as mensagens, eu estava conversando com professores, eu estava lendo alguma coisa de tese, eu estava fazendo de Heitor, não deixava, porque Heitor não parava, tá? Então Heitor, ele foi da era do não fazia nada e da era que fazia tudo e ele não parava, né? Eu tive também, né, a fase da pandemia, que foi um momento muito mais complicado, onde a gente ficava junto, assistia aula juntos, e ele ainda me tacava as coisas na cabeça, era mais difícil, né, lidar com o comportamento, tinha que viver trancado dentro de casa para não pegar a doença, enfim. Passamos por tudo isso, eu dou graças a Deus que eu consegui terminar. Ainda estamos aí, né, com bastante, como se fala, bastante luta, bastante guerra, mas hoje o Heitor anda, o Heitor faz tratamento, hoje o Heitor tá numa escola super adaptável, ele tá evoluindo a cada dia,
né? Ele fez a cirurgia para fala, então tudo que eu pude fazer e tudo que eu não pude fazer teve outras pessoas para me ajudar. E eu sou muito grata a Deus por isso. Grata porque eu tive pessoas do meu lado para me ajudar. Também tive pessoas também que eram da minha própria família e não me ajudaram, né? A rede de apoio era zero, né? Mas graças a Deus que o meu maior apoio foi Deus. Enfim, dizer para vocês que se vocês estão, Joyce, eu não consigo, consegue. Sai dessa tua zona de conforto, porque você consegue. Você é luz na vida de outras pessoas, assim como falam que eu sou luz na vida de outras pessoas. Então, assim, não se paralise porque fulano tá falando mal de você. Quanto mais falar mal de você, é porque você tá no caminho certo. E eu tenho certeza que na hora certa, eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas, né? Ser cuidadora de idosos, cuidar de paciente acamado, deixar eles confortáveis, sorrir, fazer o que eles não gostavam de fazer. Eu lembro de uma senhorinha que eu tomava conta e que ela estava muito estagnada na cadeira, isso foi muito antes do Heitor chegar, e eu entendi que ela precisava. O que você gosta de fazer? É pintura. Então, assim, o que eu falo pra você, não desista. Não desista, a peleja é muito grande, não vou mentir pra vocês. Vocês vão encontrar muita pedra no caminho, mas se vocês quiserem uma amiga pra conversar, eu sempre vou estar aqui pra poder ajudar. Tiver alguma dúvida, sempre tá aqui. E hoje o Heitor também me deu uma oportunidade que foi ser representante da educação especial, ser conselheira, de trazer um pouco de alento para as mães, né? De saber um pouco o que é lei, o que pode, o que não pode, o respeito com os diretores, o respeito com profissionais de educação. A gente entende que a gente está no mundo sem empatia nenhuma. Mas a gente precisa entender que o respeito diz sobre quem nós somos e nunca quem está do outro lado, tá? Então eu levo isso para minha vida e quero muito que vocês levem. O Heitor é minha vida. O Heitor é meu ponto, foi meu ponto de partida, e tenho certeza que o filho de vocês também é o ponto de partida de vocês. Ele tá aqui. Tá aqui, né, meu filho? Dá um beijo aqui na mamãe. Dá um beijo, ó. Ele tá aqui. E aí é isso, tá, pessoal? Eu vou falar nos outros vídeos pra não ficar muito longo aqui. E também deixe sua caixinha de pergunta aí, vou deixar aí embaixo pra vocês poderem falarem sobre o que vocês querem que eu fale a respeito do Heitor, né, de todo o tratamento dele, como é que foi, mais a fundo, que aí eu vou fazer uma pautinha onde eu falo pra vocês o passo a passo de tudo como aconteceu realmente, tá bom? Mas esse é meu testemunho, hoje meu filho tá quase falando, né, ele anda sozinho, ele corre, ele brinca, ele entende as coisas, tá ele aqui, ó, do meu lado, né, tá ele aqui do meu lado, aqui, ó, vai aqui, me dá um beijo aqui, ó. Não pode tossir não, mãe. E é isso, tá bom? Então eu quero deixar esse primeiro vídeo aqui como uma forma, um vídeo mais, sabe, descontraído, que vocês possam só chegar, perguntar, tá bom? Beijos. Ainda tô tossindo, ó. Quer mandar beijo? Vem mandar beijo, manda beijo. Manda beijo assim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.